Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem participando aqui do nosso Clube Design Virtual. Nós estamos agora no nosso terceiro dia de capacitação do desafio de requisitos, né? Então, essa vai ser uma apresentação um pouco mais voltada especificamente para o desafio de requisitos. Lembrando que as palestras incríveis que nós tivemos desde o início dessa capacitação, com certeza irão contribuir para o desenvolvimento dos seus trabalhos. E esse daqui é um recorte, né? Lembrando que o desafio de requisitos do Cube Design 2020 será dessa forma, é um recorte de um todo, né, que nós vimos durante a entrevista, a palestra do Marcelo Lopes e a palestra da Ana Ambrosio. Então, né, vamos começar aqui. Bom, falando um pouquinho mais de mim, então, né, eu sou graduado em Engenharia Aeroespacial pela UFMG, eu sou aluno de mestrado agora no INPE. A minha área de estudos aqui é relacionada a testes satélites e também, então, um pouquinho alinhado com a parte de requisitos. Hoje eu também faço parte da comissão organizadora do Cube Design. Bom, devido ao Covid-19, né, o Cube Design desse ano transformou no Cube Design virtual com um esforço, né, de toda a equipe, toda a organização, para entregar para vocês o melhor conteúdo. Bom, então, essa primeira parte, né, ela vai conter, que eu fui dividir ela em 3 partes, praticamente, e nessa primeira parte ela vai conter somente a que está, como nós podemos ver no conteúdo. Né? Primeiro nós vamos ver uma visão geral do Cube Design virtual, e depois uma visão sobre desafios e requisitos, vamos passar pelo modelo em V, das necessidades do cliente, da declaração de missão, das métodos e objetivos e por aí vai. Né? Então, como uma maneira de colocar a par de toda a situação do Cube Design, o Cube Design virtual ele é basicamente constituído pela parte do CubeSat e pela parte do CanSat. Pela parte do CubeSat, nós temos os seguintes desafios esse ano. Né? Até o final desse ano, nós vamos passar por vários desses desafios. Desafio de requisitos, desafio do subsistema de controle de atitude, o desafio do subsistema de suprimentos de energia, de comunicação e do computador de bordo. O CanSat, por outro lado, ele não vai ter algum desses desafios, porém vai ser introduzidos outros, como os interfaces e o payload. Para o desafio de requisitos, em especial, ele é o mesmo, ele tem o mesmo conceito, o mesmo desenho, tanto para CubeSat como para CanSat. Por outro lado, cada um das categorias tem os seus próprios requisitos, as suas próprias limitações, né? Então, para a gente entender um pouco sobre o desafio de requisitos, ele foi constituído a partir das disciplinas de engenharia de requisitos e de engenharia de sistemas, né? Então, a partir dessa disciplina, né, de engenharia de requisitos e engenharia de sistemas, nós chegamos, então, ao desafio de requisitos do regulamento desse ano, né? Não sabemos, a partir do feedback de vocês, nós vamos, com certeza, melhorar a partir do ano que vem. Não sabemos ainda como vai ser, mas é sempre bom o feedback de cada um de vocês. Bom, então, uma visão geral do desafio de requisitos, né? A partir da disciplina de engenharia de requisitos e de engenharia de sistemas, né? Nós vamos passar pelas 5 etapas. A partir dessas 5 etapas, né? Ela principalmente envolve a derivação das necessidades dos stakeholders, da necessidade do cliente, até a derivação, a elicitação de requisitos de sistema. Né? Então, eu separei em etapas, porém, é uma atividade contínua, e especialmente a palavra incrível aqui
é interativa. Ela não ela é linear, porém interativa. Você vai sempre ter que voltar para tornar os requisitos, tanto de stakeholder como de sistema, mais palpável, mais de acordo com a necessidade do cliente que vocês colocaram no início do seu projeto. Então, aqui nós podemos ver as três bibliografias mais utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho. E, especialmente, nós temos o número 3, que é o Guide to the System Engineering Body of Knowledge. Ele está disponível nesse site e ele é uma plataforma gratuita, então tudo relacionado a engenharia de sistemas pode ser encontrado nesse site. Né? Também tem outros, também tem a norma da SSS também, né, que foi falada aí exaustivamente, tanto pelo Marcelo como pela Ana. Bom, então vamos começar então com algumas definições básicas, né? Vamos começar pela engenharia de requisitos, né? O Marcelo falou muito sobre a engenharia de requisitos e aqui é basicamente um resumo bem simples do que ele falou, né? Por favor, caso alguém não tenha visto ainda, por favor, veja o vídeo sobre engenharia de requisitos do Marcelo Lopes, que foi incrível. Bom, então, a engenharia de requisitos, ela traduz todo o aspecto subjetivo e vago dos desejos e necessidades do cliente em uma linguagem mais técnica. Né? Não só cliente, né? Mas os stakeholders também. Eles pegam todo aquele desejo, né? Tipo, eu desejo que tenha mais internet no mundo todo. Ou seja, como que esse desejo, essa necessidade, ela consegue ser transformada em uma linguagem mais técnica, mais de engenharia, que seja palpável na hora de você olhar para os requisitos requeridos e você conseguir extrair dele uma especificação, um componente, né, e transformar isso num satélite, como nós podemos ver da Starlink do Elon Musk. Então, a engenharia de sistemas, então, ela vai pegar essa tradução, né, esses requisitos a partir da engenharia de requisitos e transformar ela e buscar uma solução a partir desses requisitos. Né? Então, a engenharia de requisitos, a engenharia de sistema, ela produz soluções que atendam aos requisitos estabelecidos pela engenharia de requisitos. Ela também, então, de uma forma mais conceitual, a engenharia de sistemas ela é uma abordagem multidisciplinar colaborativa de engenharia para derivar, desenvolver e verificar uma solução balanceada ao longo do ciclo de vida de um produto e que atenda à expectativa dos stakeholders. Ou seja, né, percebo que derivar, desenvolver e verificar uma solução balanceada ao longo do ciclo de vida. Ao longo do ciclo de vida de uma missão espacial, ela possui vários stakeholders, várias pessoas interessadas, várias pessoas envolvidas em todo o projeto de uma missão espacial. Eu estou focando na missão espacial porque se trata do CubeDesign, mas você pode ver isso de uma forma muito mais ampla, né, pode ser parte automotiva, parte de aeronáutica mesmo, em qualquer área você vai perceber que existem muitas pessoas envolvidas ao redor de um produto. Então, a engenharia de sistemas ela vai pegar várias necessidades, todas elas, e vai transformar aquilo numa solução balanceada. Ou seja, é importante verificar que não existe uma solução ótima. Tá? Existe uma solução balanceada para pegar todas as necessidades e vai buscar, olha, a gente consegue atender isso, isso, isso e isso. Não vamos conseguir atender um todo. É importante vocês entenderem isso justamente por causa do desafio de requisitos, onde nós temos várias necessidades daquela carta do cliente e vocês precisam buscar uma solução balanceada, né? Vamos dizer assim. Né? Cada um vai ter uma solução para aquele problema. Então, né, como foi falado, né, o modelo em V, né, como que você chega no modelo em V? Porque existem várias maneiras de representar o ciclo de vida de um produto espacial. De uma maneira geral,
né? Nós temos o estágio conceitual, onde vai ser definido e decomposto tudo, todas as definições do produto. Vai ter o estágio de desenvolvimento, né? O Marcelo falou muito isso, né? Que na engenharia a gente foca muito no estágio de desenvolvimento, porém existe um outro estágio anterior, que é o estágio de concepção, né? De definição das especificações de produtos, etc. Também, em seguida, nós temos o estágio de produção, o estágio de utilização e o estágio de retirement, o estágio de despejo, né? De como é que você vai colocar o satélite depois do seu ciclo de vida, quando ele termina. A NASA, por outro lado, pegou esse conceito genérico e transformou, né, em 7 fases, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 fases para melhor organizar a sua instituição, né? Então, desde a fase pré-A até a fase F, porém, é o mesmo conceito, né, que é de forma genérica. O modelo em V, por outro lado, então, ele é uma releitura de um ciclo de vida de um sistema de um produto. Ele vai chegar, ele começa com a necessidade do stakeholder, porém, antes dele, existe a necessidade dos clientes, né, que foi apresentado na carta para vocês. Vai para requisitos de sistema, requisitos de subsistema, projeto detalhado, implementação. Ou seja, né, no lado esquerdo do modelo em V, nós temos toda uma definição de decomposição de tudo que você precisa fazer futuramente. Né? Depois que você definiu tudo, você compra todos os componentes, implementa e começa a fazer a integração. Aí, por isso que é muito importante ver que na engenharia de sistemas as coisas começam a ser definidas de dentro, de fora para dentro, né? Ah, ou seja, você vê uma coisa muito grande, que é uma coisa muito abstrata, que são os clientes, vai trazer necessidade de stakeholder, depois vai pelo sistema, né, que é o satélite como um todo, por exemplo, né, como nós estamos falando sobre a parte uma missão espacial. Depois do sistema, você vai para cada subsistema, de cada subsistema você vai para cada componente, de cada componente você vai para as especificações em si, né? Vai lá embaixo, você vai em todo nível. Depois você vai integrando, né? Vai de dentro para fora. Aí você vai pegando aquele baixo nível, vai integrando, vai testando e sempre verificando com tudo que você definiu anteriormente. Então, é uma visão um pouco mais técnica, mas que passa por todo o ciclo de vida também de um produto, né? Porém, aqui no nosso desafio de requisito, ele vai focar somente nessas duas partes iniciais dos processos aí, né? Que é a necessidade de stakeholders e requisitos do sistema. Ao longo do Cube Design Virtual, nós também iremos passar também pela requisitos dos subsistemas, né? Para vocês modelarem os seus sistemas, né, futuramente, é importante, né, vocês pegarem o que vocês receberam, entenderem todo o problema, entender toda a situação, para conseguir projetar e construir o modelo que você precisa. Então, nessa capacitação, nessa parte 1 dessa capacitação, nós vamos passar por todas as etapas, da etapa 1 até a etapa 5. Nesse momento, então, nós vamos comentar um pouco sobre como funciona essa etapa 1. Então, a necessidade do cliente, né? Para a gente entender sobre os clientes e tudo mais, nós precisamos definir o que são os stakeholders. Muito calor. Né? Os stakeholders, então, são indivíduos ou organizações que têm o direito ou interesse em um sistema ou que possuem uma característica que atenda às necessidades e expectativas, né? Essas características, né, podem ser uma empresa que tem condições de terceirizar um produto, aquela coisa toda. Ou seja, um indivíduo ou organização. Pode ser eu, por exemplo. Né? Eu estou interessado no trabalho de vocês. Eu sou um stakeholder, por exemplo. Né? O Cubesign é interessado no trabalho de vocês, para que o seu trabalho tenha um ótimo trabalho. Então, nós somos stakeholders de vocês. Ou seja, na hora de você montar um satélite, o LIS, o INPE, a NASA, a ESA, né, o DLR, né, a Agência Espacial Alemã, todos eles são stakeholders em momentos chaves, né, do ciclo de vida.
E ele também pode ser dividido em stakeholder ativo e stakeholder passivo. O que significa stakeholder ativo? É só aquele que interage ativamente no sistema que nós estamos querendo produzir. Né? Quem são eles? Né? Os sponsors um dos stakeholders mais importantes de todo o tipo de stakeholders, vamos dizer assim. Né? Os sponsors são aquelas pessoas que injetam dinheiro no seu sistema, né? Aquele que acredita no produto, que vai existir uma solução. Depois também nós temos o departamento de pesquisa e desenvolvimento, tem o governo federal, os fornecedores, o usuário, todo esse pessoal que trabalha ativamente no sistema são os stakeholders ativos. Né? As pessoas que vão utilizar o seu produto é um stakeholder ativo, por exemplo. Agora, os stakeholders passivos eles são aqueles que influenciam no sucesso do sistema, mas de uma maneira indireta, onde pode fornecer requisitos e restrições. De uma outra maneira, por exemplo, são os órgãos reguladores do tudo, né, para que faça as coisas corretas, de maneira bem sistemática. Temos na engenharia aeronáutica, tem o FAA, tem o órgão aqui o órgão aqui no Brasil. Nós temos a norma da SSF, tem a norma ISO, são todos esses órgãos reguladores, né, que vão dar, de certa maneira, requisitos e restrições para o seu sistema. Então, né, de onde vem essa necessidade do cliente, né, dos stakeholders e tudo mais? Ele vem, então, da deficiência funcional atual, pode também vir da deficiência operacional existente, e também de um desejo de utilizar novas tecnologias para melhorar ou aumentar a capacidade da missão. Uma outra maneira, ou seja, aqui eles estão falando que, por exemplo, né, o Elon Musk, por exemplo, ao desenvolver o seu conceito de foguetes reutilizáveis, por exemplo, né, nós temos também a Starlink, que provê internet para todos, são tudo conceito, tudo a partir de uma deficiência operacional existente hoje em dia, né? Por exemplo, né, se gasta milhões de reais no lançamento de satélites e o Elon Musk queria que diminuísse esse custo. Então, para isso, ele buscou soluções para o desenvolvimento de satélites ser utilizado, por exemplo, e hoje, como nós podemos ver, é um sucesso. Ou seja, né, então, por exemplo, um outro momento, por exemplo, é a cobertura, né, vamos dizer assim, né, o quanto um satélite demora para passar num determinado ponto. Se o cliente deseja que ele tenha que passar uma vez uma vez por dia, só que hoje em dia ele passa naquele ponto somente a cada 10 dias, isso também é uma deficiência e requer uma solução já que o cliente necessita, né? Então, tudo isso, né? Então, ou seja, o que você tem hoje que é uma deficiência e que pode ser melhorado no futuro, né? Essa é a fonte da expectativa da necessidade expectativa do cliente. Outras aqui, né, podemos ver nos exemplos, são os monitoramentos de fronteira, melhora no monitoramento de queimada, tecnologia tridimensional para análise de nuvens, melhora nos meios de comunicação, aumento do alcance da internet, entre outros. Agora, né, começa uma parte um pouco mais técnica, porque você precisa pegar toda essa necessidade do cliente e transformar ela em uma declaração de missão. Tem que transformar ela numa coisa palpável, numa coisa que a gente olhe para a declaração e entenda claramente o que o cliente quer. E isso requer uma estrutura, vamos dizer assim. Em inglês, é essa que nós podemos ver. A customer has a need to do something. Ou seja, né, tem uma necessidade de ter ou fazer alguma coisa e não uma necessidade para alguma coisa. E isso é um pouco complicado na hora de você traduzir em português. Eu não encontrei bibliografias referentes
há uma estrutura muito boa para a declaração de missão. Então, por quê? Né? A customer has a need to do something, ou a customer has a need for do something. Quando você traduz, basicamente você tem uma certa semelhança na tradução. Então, aqui em português, né, como nós podemos ver, né, aqui, então o cliente tem a necessidade de fazer alguma coisa. Né, uma maneira que eu encontrei, né, que nós encontramos para colocar a necessidade em português, né? Não sei como é que vai ser em espanhol. Então, um exemplo que nós podemos ver aqui de uma missão de monitoramento de fronteiras terrestres brasileiras o governo tem a necessidade de ter meios mais eficazes de detectar e monitorar atividades suspeitas nas fronteiras terrestres brasileiras. Hoje em dia, somente poucos por cento da área terrestre brasileira é monitorada dia e noite, né, constantemente. Então, é válido você afirmar que existe uma necessidade do governo federal brasileiro de monitorar uma área maior nas fronteiras terrestres brasileiras. Beleza, agora que você transformou as necessidades em uma declaração de missão, é importante dizer também que eu coloquei lá numa das restrições, né, que a declaração de missão precisa ser entre 2 e 4 linhas. Por que eu disse aquilo? É porque a declaração de missão ela realmente precisa ser pequena, entendível, clara e com muita clareza, que expressa toda a necessidade do cliente. E eu não especifiquei exatamente a fonte e tudo mais, mas acredito que, bom, pelo bom senso de todo mundo, né? É justamente isso, a gente entender que precisa colocar em poucas palavras aquele monte de necessidade do cliente. Beleza, depois que transformou na declaração de missão, agora você precisa começar a entender um pouco mais essa declaração. Que o entendimento disso é através de metas e objetivos. O que são metas? Né? Metas são requisitos qualitativos e descritivos a respeito da declaração de missão, de uma certa maneira, dizer que são requisitos funcionais, ou seja, né, que expressam uma capacidade, uma funcionalidade de uma missão, né, vamos dizer assim. Mais para frente nós vamos ver um exemplo disso. E o que são objetivos? Se a partir das metas, os objetivos são expansões específicas e quantitativas das metas. Aqui enquanto as metas você coloca uma coisa mais qualitativa, mais de alto nível, aqui nos objetivos você coloca uma coisa mais quantitativa, vamos dizer assim. Um número, que precisa ter número, né? Uma coisa que precisa de medir. Quando você não consegue medir um requisito, ele não é um requisito, vamos dizer assim. Medir, né? Colocar métricas nele. Nesse caso, então, nós podemos ver que são requisitos não funcionais. Né? Então, expressa uma característica de uma capacidade, de uma funcionalidade. Aqui, nós pegamos eu peguei um exemplo aqui, né, da missão, né, de monitoramento de fronteiras terrestres brasileiras. As metas dos objetivos, né? Aqui coloquei 2 metas, podem ter mais, né? Coloquei lá Desculpe. Coloquei as metas, as restrições lá no regulamento direitinho. E aqui as metas, por exemplo, monitorar toda a extensão das fronteiras terrestres brasileiras. É uma capacidade, né? Uma funcionalidade, uma coisa mais abstrata. Agora você precisa transformar as metas em um objetivo, ou seja, varrer uma faixa de 300 quilômetros no mínimo ao longo de toda a fronteira. 150 quilômetros no território brasileiro, 150 quilômetros no território estrangeiro. Por que isso? Né? É uma faixa que nós estudamos e vimos que existe de fronteira terrestre, né? É sempre 150 quilômetros dentro do país e fora do país, né? Então sempre é isso, né? É uma característica de fronteira. Então, ou seja, você transforma uma coisa, uma meta que é uma coisa mais abstrata, uma qualitativa, uma capacidade
sua missão é uma coisa mais palpável, né? Mas, beleza, então monitorar toda a extensão, mas como assim? Ou seja, 300 quilômetros da fronteira, no mínimo, uma coisa mais palpável. Agora, você transformou metas e objetivos, agora você precisa medir isso, né? Precisa colocar um critério de aceitação, ou seja, na hora de como é que você vai ver que aquilo satisfez as necessidades do cliente, né? As necessidades dos stakeholders. É a partir das medições, a partir do critério de aceitação. O MOE, nesse caso, né, Measurement of Effectiveness, é uma métrica pela qual a organização medirá a satisfação com o produto produzido pelo esforço técnico. Né? Nós vamos ver mais para frente um exemplo disso. A estratégia de qualificação, nesse caso, é o como, né? A maneira pela qual você vai utilizar para medir o MOE, né? A medida de efetividade. O critério de aceitação é a prova, é a medição, é um valor a partir da qual o MOE pode ser aceito ou não. Né? Ou seja, você pode colocar que o stakeholder só vai aceitar que a acurácia das medições esteja acima de determinado valor. Vou colocar um valor. E a verificação é como, né? Um método de verificação para fazer tudo, para medir tudo isso, né? Pode ser feita por análise, por testes, por demonstração, por revisão de projeto, analogia. Acredito que a Ana ela passou um pouco por cada um desses métodos de verificação. Então, como foi dito, né, um exemplo aqui, ou seja, na hora de você medir, quando você diz que você quer monitorar toda a fronteira terrestre brasileira, um MOI, né, uma medida de efetividade, por exemplo, é que pode ser a cobertura, ou seja, né, que o sistema deve cobrir toda a área de fronteira brasileira, né, como foi falado aqui, que é uma métrica pela qual você vai a uma organização medirá a satisfação. Né? Qual métrica é essa? Nesse caso, é a métrica a partir da cobertura. Beleza, mas como você vai pegar a cobertura e colocar ela como uma medida de efetividade? Aí você vai para a estratégia de qualificação, ou seja, você vai comparar a área coberta com a área existente na fronteira. Né? A área coberta pelos satélites que vocês colocaram. Beleza, agora critério de aceitação. Aí agora você precisa colocar um número, né? Ou seja, o satélite precisa cobrir uma área não menos que 95% da fronteira terrestre brasileira. Se ele aqui é meio como você vai validar se a sua missão está de acordo com a necessidade do cliente. Porque se você colocar, se o satélite cobrir menos que 95%, você não está satisfazendo as necessidades do stakeholder. É isso que ele está falando aqui. Né? E a verificação é como você vai fazer isso, né? Pela análise dos dados obtidos. Né? Você vai pegar a fronteira terrestre, vai ver, você vai receber todos os dados quando ele já estiver em operação, você vai verificar, bater os dados para ver se realmente está acima de 95%. Não menos que 95%. E uma coisa importante que eu coloquei aqui também está a rastreabilidade, né? Aqui, como né, foi falado pelo Marcelo Lopes, a rastreabilidade é um atributo do requisito, né? Ele é muito importante para que você entenda, né, como é que há os níveis de requisitos. Beleza, nós vimos agora essa parte 1, né? Nós passamos pela necessidade do cliente, pela declaração de missão, pelos métodos objetivos e o NOI, né? Critério de aceitação. Como um adendo aqui para os métodos objetivos, quando eu coloquei que é 3 a 5 metas, transformar lá, né, 3 a 5 metas. Os objetivos, para cada uma daquelas metas, cada uma ela pode ser derivada em um ou mais objetivos. Eu coloquei aqui 2 a 3 objetivos para cada meta. Agora, então, nós vamos passar pela etapa 2 e 3 dessa capacitação. Fazendo mais uma revisãozinha, né, falando que os stakeholders são indivíduos, organizações que têm um interesse no seu sistema e que ele pode ser ativo ou passivo.
Aqui, com relação ao ciclo de vida, é importante dizer que para cada fase do ciclo de vida, para cada processo do modelo V, existem seus respectivos stakeholders. Tem um stakeholder do cliente que está lá em cima, a gente precisa, durante todo o V, nós precisamos definir e conceituar componentes que estejam sempre de acordo com aquela necessidade. Então, a gente não pode perder de vista a necessidade dos clientes, dos stakeholders iniciais lá em cima. É por isso que eu coloquei isso aqui, porque o ciclo de vida, o stakeholder existe em todo o ciclo de vida do sistema, cada um com suas necessidades e desejos. Os stakeholders iniciais têm necessidades mais amplas, focadas no sucesso da missão espacial. Dessa forma, os requisitos também são direcionados para esse nível alto da missão. Aqui a gente começa a identificar esses stakeholders, né? Desculpa. Aqui, stakeholders. No caso, os stakeholders iniciais. Aqui, os stakeholders iniciais, eles são... nós aqui do INPE, nós organizamos os stakeholders aqui, né? Não vou dizer pelo INPE todo, mas nós do CubeDesign, nós organizamos os stakeholders a partir dos diagramas de DFE0. O que é um diagrama de DFE0? Né? É um organograma simples, né? Um diagrama simples em que você tem a entrada, a saída, o controle e o mecanismo. As entradas é aquelas pessoas que estão interessadas como é a fonte da execução da atividade, quem vai executar as atividades. E aquela que está na saída é aquilo que destina, né? Depois que você terminou as atividades, para onde você vai entregar a atividade pronta. O controle é aquilo que controla, que impõe um certo controle sobre a atividade, aquele que impõe uma restrição, né? Que são os órgãos reguladores, né? Por exemplo, quando você vai no lixo, você precisa colocar um colete. Então, tudo isso é um controle que você precisa ter para executar a missão. Os mecanismos, né, são os meios para executar a missão. No caso do lixo, né, o lixo, por exemplo, o lixo é um mecanismo para você executar os testes satélites, por exemplo. Então, como uma forma do exemplo, né, nós temos aqui, né, para a missão de queimadas na Amazônia Legal Brasileira, nós temos uma declaração de missão no centro, né, a necessidade do cliente, né, que é monitorar as queimadas da Amazônia Legal Brasileira. Os mecanismos, ou seja, como que você vai utilizar, né, os mecanismos, o INPE, ele é capaz de você prover de todos os mecanismos necessários para fazer o monitoramento. As entradas, nós temos o IBAMA, né, o controle, nós temos o Ministério do Meio Ambiente, todo o regulamento do IBAMA, todo o regulamento de outros órgãos. Aqui eu coloquei só um exemplo. E a saída, né, que quem vai utilizar esse modelo de monitoramento, né? Aí eu listei aí algumas organizações, por exemplo. Requisitos, né? Aqui eu coloquei de uma maneira muito simplificada do que são requisitos, né? Porque o Marcelo ele deu uma abordagem muito clara, na minha opinião, o que são requisitos, né? São muito importantes, né? Eles não podem ser mudados, eles precisam ser congelados em algum momento do ciclo de vida, né? E aqui eu coloquei algumas definições, né? Algumas importantes deles. Então, por conceito, né? É uma declaração requisito, então é uma declaração que identifica uma capacidade, uma característica física ou um fator de qualidade que limita a necessidade de um produto ou um processo pela qual uma solução será buscada. E qual é a importância desse requisito, né? A importância desse requisito está principalmente também, né, além de tudo que o Marcelo falou, da comunicação. Como foi falado durante toda essa capacitação, e eu vou falar bastante mais para frente, existe stakeholder em vários níveis, em várias fases de um sistema espacial. Cada uma dessas fases existe um linguajar, um jargão diferente, né? A forma como você vai conversar com o engenheiro de teste é diferente da forma como você vai falar com
o sensoriamento remoto e, tal, e outras coisas. Então, o requisito ele é uma maneira de você melhorar a comunicação, colocar, nivelar toda a comunicação, dizer aquilo que todo mundo vai entender. Né? E é importante dizer que os requisitos mudam. Né? Em algum momento você vai precisar congelar eles, mas eles mudam em algum momento. E a rastreabilidade, né? Para você entenderem, para a gente entender de onde, de que nível aquele requisito ele foi gerado, de qual é o pai dele, né? A relação pai-filho. É importante que a gente precisa entender toda a hierarquia de requisitos. E para o registro, né, como foi falado, né, que, por exemplo, um engenheiro de sistema ele utiliza os requisitos para compreender o problema e buscar a solução. Já o engenheiro de teste ele utiliza o requisito para desenvolver meios de teste para verificação e validação do sistema. Ou seja, são objetivos diferentes, engenheiros, né, são objetivos diferentes, então os requisitos precisam comunicar de maneira igual com todos eles. E que não possa ter ambiguidade e tudo mais, como é a característica, né, do que foi falado aqui. Né? A característica, né, é necessária. Aquele requisito precisa ser necessário. Né? Sem ele, você não consegue desenvolver o sistema, por exemplo. É nesse nível, né? Precisa que ele seja necessário. Ele conciso, precisa ser simples, ele precisa que seja de fácil entendimento. Implementação livre, é muito importante, porque a gente precisa entender que o requisito não pode gerar nenhuma especificação em si. É difícil explicar, mas você tem que deixar a implementação livre. Você pode, a partir daquele requisito, você pode listar vários meios de você resolver, solucionar aquele requisito. Não pode ser exatamente um. Porém, ele não pode ser ambíguo. Você precisa olhar para aquele requisito e você, beleza, eu entendi isso. Aí vai para o requisito sistema. Né, aí o engenheiro de sistema vai olhar para aquele requisito e vai falar, eu entendi isso. O engenheiro de teste vai lá, eu entendi exatamente isso. O engenheiro de projeto ele vai lá, eu entendi também exatamente isso. Ou seja, todo mundo precisa entender a mesma coisa. Ele precisa ser completo, ou seja, ele não pode requisitar. Ele precisa você olhar para ele e você entender exatamente tudo, né? Ele precisa ser viável, ele precisa ser factível. Ou seja, você não pode colocar uma coisa, uma tecnologia, colocar alguma coisa que ainda não existe ou que ainda está sendo validada, essas coisas. Ele precisa ter uma coisa palpável, né? Os requisitos eles fazem parte de uma engenharia tradicional, vamos dizer assim. Você não pode ser muito inovador na hora de você estabelecer um requisito. E aqui também, na estrutura de requisito, como é que você vai escrever o requisito, ele requer algumas estruturas. Por exemplo, a palavra deve é utilizada para exprimir requisito, né? Uma coisa mandatória. Aqui, é a mesma palavra que o Marcelo falou, né? Que em algumas regiões eles chamam de shall, em outras de must. Aqui, em português, a gente coloca deve. A palavra deveria é utilizada para exprimir recomendações, uma sugestão. E geralmente coloca em inglês como should, né? The system should do something. E a palavra pode é utilizada para exprimir uma capacidade ou uma possibilidade. Novamente, né, os requisitos principais tipos de requisitos é um requisito funcional e não funcional, né, que tem uma capacidade, uma funcionalidade, e requisito não funcional, uma característica dessa capacidade. Além disso, ele pode ter outros tipos de requisitos, né, como foi falado no regulamento, né, que ele pode ser operacional, pode ser de interface, ele pode ser ambiental, fatores humanos, logística, manutenção, ou seja, para toda fase. Ô, gente, desculpa aí que eu moro no interior de São José e passa esses carros aí nesses horários. Então, peço desculpa por isso. Portanto, em todo ciclo de vida, existem vários tipos de requisitos, né? Pode ser de validação, de implementação, de regulamento, etc. E, novamente, nós temos um método de verificação aqui para você fazer análise de requisito. Todo requisito você precisa ser analisado, você precisa verificar
como você vai medir aquele requisito, né? E isso também se trata da análise de requisitos. Para você fazer análise de requisitos, existe algum parâmetro, né? Ou seja, quanto ao cumprimento dele, ele é mandatório, ele é desejável, ou seja, quando você usa o deve, quando você usa o deveria, o pode, isso vai te direcionar quanto ao cumprimento do requisito. Ele é de produto ou organização. Aqui nós entramos num conceito um pouco que ainda não foi falado, que é o conceito de, na verdade o Marcelo falou a respeito, que é o conceito de engenharia simultânea de sistema. O que significa isso? Hoje em dia ela é muito utilizada pelo fato de que você precisa definir tanto requisitos de produto como requisitos de organização, que são os stakeholders, né, que participam de todo o sistema. E mas essa palavra simultânea é justamente para expressar que você precisa definir tanto produto como organização em conjunto, né? Você vai levando tudo isso em conjunto. Aqui nós temos aqui eu não falei no regulamento, eu não falei sobre engenharia simultânea de sistema, mas você pode ver que quando você deriva requisitos de stakeholders, você já está, de uma certa maneira, derivando requisitos de organização, né? Vamos dizer assim. O próximo parâmetro é a capacidade ou restrição. A gente precisa entender que sobre a capacidade ou restrição, para a gente colocar, para a gente posteriormente, né, separar os requisitos, o que é requisito funcional, o que é requisito não funcional, o que é requisito de restrição. E, por fim, nós temos a verificabilidade, né, que foi um método de verificação que você utiliza para medir o requisito. Aqui nós temos um exemplo, né, que a partir da declaração de necessidades e dos stakeholders identificados, você consegue definir os requisitos de stakeholders iniciais. Aqui é um exemplo de como você pode elicitar os requisitos, de como você pode organizar seus requisitos na forma de tabela, né? Eu coloquei lá para você colocar uma planilha no Google para você licitar todos os requisitos, é justamente isso, para organizar. E para você manter a rastreabilidade, é importante que você tenha uma identificação de cada requisito, né? Um identificador. Aqui eu coloquei, como você pode ver aí. Em seguida, eu coloquei os requisitos, né? Deve, né? Deve ser, que é um requisito mandatório. Né? Depois, que é o produto de organização. Aqui que se trata de organização, os dados de monitoramento devem ser transparentes. Ou seja, a organização precisa dar um jeito de colocar de maneira transparente. É uma capacidade ou restrição? É uma capacidade, de uma certa maneira, também uma restrição. Verificabilidade, através da análise, você vai lá verificar se realmente está tendo uma transparência no monitoramento dos dados. O tipo, né? O tipo que é um funcional ou não funcional. E a rastreabilidade. Aqui nós entramos agora na parte seguinte, que está na parte de cenário operacional. Mas, de uma maneira geral, o que significa o cenário operacional? Ele te ajuda a entender melhor o problema a ser solucionado, porque você precisa agora colocar em figuras na sua cabeça, tipo, colocar de uma maneira mais abstrata, vamos dizer assim, imaginar como que você gostaria que o seu sistema funcionasse, né? E também, né, eu peço desculpa mais uma vez, e também verificar como colocar em um diagrama, de uma maneira que a gente consiga entender como o sistema é feito hoje. A gente fala diagrama, né, figura e tudo mais, porque é aquele velho ditado, né? Uma figura fala mais que 1000 palavras. É importante para mostrar com clareza tudo isso. E aqui você utiliza tecnologias existentes, validadas, de uma maneira conservadora. Por quê? Beleza, nós sabemos que a missão espacial ela dura 5 anos, mais ou menos, 5 a 10 anos para você lançar o satélite.
O CubeSat ele já é mais tem um ciclo de vida muito menor, de 1 a 2 anos. Mas você precisa se basear nas tecnologias existentes hoje, existentes validadas hoje em dia. A não ser que você queira fazer uma demonstração de tecnologia lá no espaço. Aí você vai precisar colocar uma tecnologia nova, né? Mas aí já é um outro estilo de missão. Não é, por exemplo, quando você for fazer o monitoramento de queimada, monitoramento de fronteira, você precisa utilizar tecnologias existentes já validadas. Então, nós temos o cenário ESIS e o cenário operacional subir. O que se trata do cenário operacional ESIS? Ele te ajuda a entender o que está sendo feito hoje. Nós vamos ver mais adiante um exemplo. Ele evidencia o problema, né? Ele mostra para você com mais clareza que, não, beleza, o que está sendo o problema aqui. Já o cenário subir, ele vai pegar esse cenário ESIS como base e vai implementar a sua solução. Você vai verificar, não, beleza, a partir desse problema, como é que eu posso solucionar? E isso é uma maneira como você faz um trade-off, né? Vamos dizer assim. Porque não existe somente uma única solução para um problema. Existem várias soluções. Aqui no regulamento de requisito, eu coloquei que vocês precisam colocar somente uma solução. Mas é importante que vocês coloquem também o porquê que vocês escolheram aquela solução. Então, como um exemplo, né, do cenário ESI, nós temos monitoramento de fronteiras. Nós colocamos aqui toda a extensão com uma maneira educativa. Mas o monitoramento de fronteiras terrestres brasileiras é basicamente feito por aviões, por drones, pelo Exército Brasileiro, né, por toda essa situação. Então, olha aí como num outro diagrama, né? Vai ser feito por avião radar, pelo Porto da Polícia Federal, né, pela aeronave não tripulada. Aí você vai mandar, essa aqui como se fosse o cenário operacional, você vai ver passo a passo, né? Ele vai mandar para o Centro de Controle de Decisão, que vai mandar pelo cenário de operação de fronteira terrestre, que vai mobilizar as tropas para chegar até a fronteira. Você consegue imaginar enquanto isso demora para ser notificado pelas Forças Armadas, até eles irem até a fronteira para monitorar, para pegar, né, algumas atividades ilícitas? Então, foi por isso que foi feito o cenário subir, né, ou seja, você vai, a partir do ESI, né, a partir do que é feito hoje, como é que você pode solucionar. Aqui eu só coloquei somente uma solução. Nós colocamos várias, né, no trabalho do INPE. Mas aqui eu só coloquei só uma. Mas é importante, né, justificar o porquê. Né? Um dos requisitos que pedem para fazer o monitoramento de fronteira é que ele seja monitorado dia e noite. Para você monitorar dia e noite, você precisa de uma cobertura muito maior de satélites. Então, aqui nós colocamos três como uma maneira de representar, mas que não foi estudado a fundo quantos satélites vocês vão precisar para fazer o monitoramento de fronteiras. Então, né, a partir do Chubi, você começa agora a entender uma solução. Aí, ou seja, você não mudou nada do cenário operacional ESIS, você vai agora utilizar o satélite, né? Pode ser uma constelação e tudo mais. A gente, no final, colocou um satélite, uma constelação de satélites, que vai enviar informações para a estação terrena, que vai para o controle de emissão e que vai chegar até o que a gente quer, que é as Forças Armadas do Federal, de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim. Então é por isso que vocês entenderam? Tipo, é mais ou menos isso. Vocês precisam pegar o problema hoje e implementar uma solução e dizer o porquê que você acha que aquela é a solução ideal. Né? Cada equipe vai de uma certa maneira, resolver de uma maneira diferente. Então,
O que nós vemos aqui? Nós vimos até agora a etapa 1, a necessidade, a declaração, né, as metas, objetivos. Fomos para a etapa 2, que é a identificação de stakeholders. Eu coloquei aqui que vocês precisam identificar naquele diagrama do IDF a 0 de 5 a 10 stakeholders. Eu coloquei uma ampla muito grande, mas é só para vocês imaginarem. Os requisitos de stakeholders iniciais eu coloquei entre 6 e 10, 4 e 6. E as verificabilidades. Por que eu não coloquei nada na verificabilidade? Porque para cada requisito você precisa fazer análise de requisitos, fazer todo aquele parâmetro lá que eu falei naquele dia, naquele momento. Aí, para a etapa 3, nós temos o cenário operacional exíguo, subir cada um com um cenário e uma explicação básica, mais ou menos, do porquê vocês escolheram o cenário subir. Bom, agora nós vamos para a etapa 4 e 5, etapa final. E, novamente, né, é importante ressaltar, né, que para cada ciclo, para cada fase do ciclo de vida, nós temos diversas fases, diversos stakeholders, diversas organizações envolvidas, os diversos cenários. Nós vamos falar agora o que é cenário, diversos requisitos sendo licitados. Então, se torna, né, um projeto complexo, né? Praticamente muitos produtos hoje em dia, de certa maneira, são projetos complexos e que envolve todo um projeto complexo é aquele que envolve muita gente, muitas organizações, muitos requisitos, muitas necessidades. Então, para cada uma dessas fases de desenvolvimento, né, que eu coloquei aqui também, novamente, uma nova releitura, né, não é uma coisa muito exata do ciclo de vida de um produto. Agora a gente vai falar sobre o cenário, né, cenário de produto que ele vai passar ao longo do ciclo de vida do satélite. Mas o que são cenários? Né? Cenários são um conjunto de ações, de funções que permitem ao sistema cumprir a missão. Né? Aqui, por exemplo, né, importante informar que, né, cada ciclo de desenvolvimento existem diversos cenários, né, diversos conjuntos de ações, de funções que vão permitir para cumprir a missão. Diversos, são muitos cenários. Porém, para a engenharia de sistemas, ela só considera os cenários relevantes para o desenvolvimento do sistema espacial. Aqui nós colocamos alguns, com certeza tem vários outros, e eu destaquei um cenário, que é o cenário de censuramento remoto para carga útil, que é o nosso objetivo desse desafio. Ou seja, nesse cenário, né, é um conjunto de ações e funções que permite para cumprir a missão. Um censuramento remoto para carga útil, ou seja, quando ele está fazendo o imaginamento do local, por exemplo, quais são as funções, né? Quais são as funções, quem são as pessoas que vão estar interagindo naquele momento, naquela fase, naquela parte do imaginamento da operação satélite. Né? É mais ou menos isso a definição de cenário. Então, como eu disse, né, quem são as pessoas que vão estar sendo envolvidas naquele momento do cenário? Por exemplo, aqui no satélite tem teste de qualificação. Durante o teste de qualificação, quem são as pessoas que são envolvidas naquele momento da situação do satélite? Aí a gente começa a identificar os stakeholders do cenário. Né? Quem são as pessoas envolvidas? Né? Aqui, eu errei, né, nisso daqui, está um pouco errado. Né? Aqui no teste de qualificação, no teste de qualificação, ou seja, ele está dentro do... Peço desculpa, gente, pelo amor de Deus,
não foi intencional, mas o teste de qualificação, o satélite em teste de qualificação, ele, por exemplo, se encontra dentro do lixo, né? Então, quem é as entradas? Quem são as pessoas que vão servir como entradas para o satélite em teste de qualificação? São, por exemplo, os funcionários dentro do lixo, né, que estão interessados em testar a qualificação do satélite. Né? Que são os mecanismos? Novamente, são o INPE, né? As pessoas que vão estar disponíveis para a qualificação do satélite. E quem é o controle, né? Aquele que controla. Aqui é basicamente o regulamento, né? Na hora do teste de qualificação, o controle são basicamente o centro de missão, porque o centro de lançamento, porque eles definem alguns parâmetros para você testar. Alguns parâmetros de controle também está nos engenheiros de testes que vão definir o tamanho das bancadas de teste para fazer o teste de qualificação do satélite. E na saída, após o teste de qualificação, para onde o satélite vai? Né? O satélite vai provavelmente para a parte de revisão dos testes para verificar se todos os testes foram feitos de maneira correta para depois vocês fazerem a próxima fase dos testes de satélite, que é os testes de aceitação. Então, a saída basicamente são os engenheiros de projetos, engenheiros de sistemas como um todo do INPE. Então, gente, peço desculpas aí, não foi na intenção errar. Né? E logo depois que você identifica os stakeholders, agora você precisa identificar, como é que fala? Você precisa elicitar os requisitos de stakeholder de cenário. Ou seja, cada um desses stakeholders que eu te falei, eles possuem uma necessidade, vamos dizer assim. Cada um possui uma necessidade. Cada uma dessas necessidades deve ser transformada em requisitos stakeholder. Aqui, nesse momento do slide, ele não tá de acordo com os stakeholders que foi introduzido aqui. Né? Agora é um outro cenário, né? Um cenário em que o satélite está em correção de atitude, por exemplo, em correção de órbita. É um outro cenário. Eu tomei a liberdade de colocar diferentes tipos de missão, diferentes tipos de cenário em cada uma da missão, para que a gente entenda que pode ser aplicado em diversas situações, não somente numa determinada missão em si. Então, aqui no exemplo, aqui eu coloquei que no cenário, né, na missão de monitoramento de queimada legal brasileira, no cenário de correção de órbita, a correção de órbita deve acontecer no módulo de manutenção. O stakeholder identificou que necessita que, para que o satélite se comporte de maneira correta, ele precisa que a correção de órbita deve acontecer no módulo de manutenção, que é um requisito mandatório, né? Porque colocou deve acontecer, né? É um requisito de produto, apesar de ser uma necessidade do cliente, mas nesse caso ele é um requisito de produto. É uma capacidade, você precisa transformar naquilo numa capacidade, numa funcionalidade para que a correção de órbita aconteça no módulo de manutenção. E você só vai conseguir ver isso através de testes, tendo como tipo um funcional. A rastreabilidade. O que significa a rastreabilidade nesse sentido? Como vocês dizem, você tem uma necessidade do cliente lá em cima, depois tem as metas objetivos, depois tem a necessidade de stakeholders iniciais, depois você tem os requisitos de stakeholders de cenário, ou seja, já tem toda uma cadeia de requisitos em cima, porque essa rastreabilidade é de acordo com isso mesmo. Né?
Você precisa ver quais são os requisitos dos stakeholders iniciais e ver quais delas estão de acordo com o requisito do stakeholder de cenário, nesse caso. Assim, logo depois que você termina os requisitos do stakeholder de cenário, você faz o requisito de sistema, né? Aí, você tem uma necessidade de stakeholder, você vê que o stakeholder está interessado, que a correção de atitude a correção de órbita deve ser feita no modo de manutenção. Agora, como que o sistema agora, como que ele deve se comportar nesse momento, né? Aí ele fala, né, que o procedimento de correção de órbita do satélite deve ser executado no modo de espera, no modo de manutenção, que são os mesmos, né? Então, agora o sistema ele precisa estabelecer vários procedimentos e esses procedimentos de correção de órbita têm que ser feitos no modo de manutenção, no modo de espera. O cumprimento do modo mandatório é um requisito de produto, é uma capacidade, né? A verificação, você vai ver isso a partir de meio de testes, é um funcional e a rastreabilidade de acordo com os stakeholders que você gostaria, né? Tem os stakeholders, aí você tem uma árvore de rastreabilidade. Agora, eu vou falar um pouco sobre o desafio de requisito em si. Depois que nós passamos por todo essas definições, agora chegou a hora de falar de uma maneira geral o desafio de requisito. Então, o desafio de requisito é derivar a necessidade do cliente em requisitos do sistema na fase de operação, considerando o cenário de sensoramento remoto da cada uso. Percebe que existe né, você quer que a necessidade do cliente, ou seja, agora você precisa derivar os requisitos na fase de operação no cenário de sensoramento remoto de cada uso. É importante para a gente, né? É importante que vocês entendam a carta que foi enviada para vocês e transformem ela em uma declaração de necessidade do cliente. Entender que isso é subjetivo, ou seja, cada equipe vai entender de uma maneira diferente. O que nós queremos é que vocês entendam, consigam entender que existe, né, uma necessidade de a gente verificar um todo, né, não somente focar no desenvolvimento do satélite, mas sim no como um todo. Diferentes soluções, né? Balancear soluções, como foi colocado, monitorar as áreas de inundações, monitorar os riscos de queimadas dos biomas latino-americanos, monitorar áreas de desmatamento dos biomas latino-americanos. São necessidades diferentes do nosso cliente. Então, como é que a ideia é você pegar isso e colocar numa definição, colocar eles numa solução balanceada. Como é que você vai pegar isso, essas necessidades, transformar eles num balanceamento, numa solução? Esse é um dos objetivos importantes para esses desafios, né? Depois disso, né, você vai entendendo toda essa necessidade, todo esse problema, entendendo o problema como um todo, aí você vai focar no problema de sensoramento remoto para cada uso. O que acontece naquele momento, né, para você que vai solucionar, né, o seu problema lá em cima. Aí, entendendo isso, aí você consegue passar por todas as etapas do desafio de requisito. É importante, né, entender que está uma linha reta aí. O problema é que ele é totalmente interativo. Quando você estica métodos objetivos, você precisa ver se está de acordo com a necessidade do cliente. Está de acordo? Aí você desce. Aí você faz o critério de aceitação, verificação, tudo isso, verificabilidade. Aí depois disso, você identifica os stakeholders, os requisitos dos stakeholders. Aí você volta lá para a necessidade do cliente para ver se está de acordo. Tudo tem que estar de acordo com o negócio. Então, bem interativo, todos os procedimentos, todas as etapas desse desafio. Então, é importante para a gente que vocês apresentem a rastreabilidade dos requisitos, né, como foi falado,
né? Apresentar a estrutura de requisitos aqui, apresentada, né, no regulamento, e um pouquinho aqui também na capacitação. Lembrar que ele pode ser em inglês, português ou espanhol. Por que eu coloquei isso? Né? Nós temos nossos colegas latino-americanos, nós temos você aqui também, né, o brasileiro, e nós temos também as pessoas que têm mais facilidade em escrever em inglês. Então, é importante, né? Nós temos capacidade para avaliar nos 3 idiomas. E deve ser feito um vídeo de 5 minutos explicando todo o processo de realização do desafio. Ou seja, né, eu sei que pode ser pequeno, né, mas como eu disse, né, a parte da logística pesou muito na hora de definir o tempo para explicar todo o conteúdo. Como uma maneira de ajudar você, de facilitar todo o processo de desenvolvimento. Né? Nós queremos que nesse vídeo de 5 minutos você explica da etapa 1 até a etapa 5, né? Como você chegou até os requisitos do sistema, né? Como você entendeu a necessidade do cliente e como você chegou lá. Né? Então, as datas importantes aqui para o desafio de requisitos, né? O desafio de requisitos tem início dia 9 de outubro, né? Agora na sexta-feira. Tem um prazo máximo de entrega até o dia 16, do 10 às 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília. Lembrando que é o horário de Brasília, nós temos nossos colegas latino-americanos, é importante focar no horário. E deve ser enviado no seguinte documento, nesse e-mail, por favor. É o link do vídeo do YouTube. É importante porque é mais fácil para a gente, nós entramos lá e nós conseguimos ver todo o vídeo, a apresentação dos slides, né? Aqui, né, teve algumas perguntas. O documento que vocês utilizaram para fazer o vídeo no YouTube, entendeu? É isso que a gente quer. PowerPoint, Word e outras ferramentas podem ser utilizadas, mas é importante que seja em formato PDF para que a gente consiga abrir com facilidade e conseguir ler. Como vocês viram ao longo desse vídeo, né, os requisitos estão elencados, né, na forma de tabela. Por isso que nós preferimos que vocês enviassem o link da planilha do Google contendo todos os requisitos elicitados, né, organizado em etapa. Etapa 1, coloca lá todos os requisitos. Etapa 2, 3, e assim por diante. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado pela paciência. Desculpe que passou muito. Peço perdão se houve algum erro durante todo o desenvolvimento. Nós estamos muito animados com esse desafio, né? Não só esse, mas nós temos outros ao longo do ano. É uma maneira educativa, é uma competição, mas nós também queremos que fosse uma maneira educativa para todos, para que o conhecimento da área espacial chegue a muito mais gente, que vocês estejam interessados em conhecer um pouco mais. E, por favor, nos deem feedback. O feedback é muito importante para a gente, para que a gente consiga, a cada dia, melhorar, a entregar para vocês o conhecimento. Nós estamos nos esforçando bastante para entregar cada dia mais o conhecimento espacial para todos vocês. Não é fácil, é muito trabalho. Nós temos que conciliar várias atividades. Então, por favor, né, deem feedback. Nós estamos ansiosamente esperando por isso. E eu gostaria também de finalizar agradecendo todo o apoio da CAPES para nossos alunos, a instituição, para o apoio financeiro, o apoio técnico. Esse desafio, tenho certeza que, inclusive, os próximos, não teria como ser feito se não fosse pelo apoio do INPE, do LIST e do CubeDesign, toda a organização do CubeDesign. Então é isso, agradeço a todos vocês, por favor, tenham um ótimo trabalho, nós estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço.